Nós estamos preocupados com o fluxo de informações para que possa melhor servir a sociedade civil como um todo. Nesse sentido, eu vim trazer aqui, então, a solidariedade da SBPC e nos colocar à disposição para qualquer desdobramento futuro de apoio a vocês. Obrigado. Muito obrigado, professor João Torres. E passo a palavra também agora ao professor Luiz Fernando, da Associação Brasileira de Antropologia, um campo no qual nós dialogamos cada vez mais e que é representativo também de um segmento significativo dos usuários dos arquivos, que são os antropólogos. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, as suas considerações. É com muito empenho e que trago aqui o apoio da Associação Brasileira de Antropologia como vice-presidente eleito, assumo na semana que vem, e também do Museu Nacional, que eu sou professor. Que ótimo. Esta questão foi bem colocada por você há pouco, como uma questão de Estado. Trata-se da função de Estado da memória nacional que está em jogo. E é isso que é preciso ser lembrado aos governantes que estão agora assumindo, né, que parecem ter se esquecido, ou pelo menos estão lidando com a questão de maneira muito desastrada. Né? O Museu Nacional, de que eu já fui diretor, é uma instituição que sofreu barbaramente esses percalços das descontinuidades administrativas brasileiras. Né? Está lá hoje numa situação bastante diminuída em termos de seu status acadêmico em função da precariedade da política de Estado em relação às suas instituições nacionais, né? Como é o Arquivo e como é o Museu Nacional. De modo que eu trago com muita ênfase realmente que trago esse apoio pela minha experiência pessoal dessa questão e também pelo compromisso que evidentemente os antropólogos todos do Brasil e a comunidade do Museu Nacional têm com a preservação da luta pelo status do Arquivo Nacional. Trata-se de uma questão de uma função de Estado, mas, sobretudo, trata-se de afirmar que se trata de uma função de Estado supraministerial. Se trata de uma questão que afeta todo o corpo da sociedade brasileira. Né? E é preciso também lembrar, no momento em que foram feitas essas negociações, esses contatos, possivelmente essas entrevistas, que é necessário, sobretudo num governo que se pretende democrático, um governo que se pretende dialogal, né? Como base da política do partido que ganhou essas eleições, que é preciso levar em conta que não é apenas o povo massa com que se deve dialogar, é também com a sociedade civil, é também com as instituições que compõem o corpo do Estado nas suas relações diretas com a sociedade civil. Né? Eu acho que isso também é diálogo, isso também é diálogo produtivo na construção da nação, tal como nós a desejamos. Né? É isso. Boa. Perfeito. Muito obrigado, professor. O que a gente faz com isso, né? O professor Alfredo, por exemplo, já sinalizou a possibilidade de algum tipo de articulação que faça com que o gesto que se inicia aqui tenha um desdobramento em torno de uma ação concreta, de uma ida a Brasília, enfim, né, que pode ser também um bom momento para o encaminhamento dessa petição pública significativa. Mas não posso deixar de agradecer profundamente ao André, do site arquivista.org, que está conseguindo, estamos conseguindo o seu apoio, viabilizar essa reflexão aqui, para além das fronteiras físicas da universidade. A gente sabe que tem colegas em todo o país, pela web, acompanhando essa discussão. André, muito obrigado. Isso é bem coerente com esse cyberativismo das últimas 72 horas. Né? Enfim, portanto, se algum colega aqui presente quiser fazer uso da palavra, por favor, fique à vontade. Célia, por gentileza. Quero parabenizar a Unirio, né, por esse ato.
congratulando aí com a Ismênia, né, pela indignação. É impossível não estar indignado nessa altura do campeonato. Quem está atuando nessa área, como nós, né, mais antigos, há 3 décadas, sabemos o que significa essa conquista de chegar na Casa Civil. Quer dizer, o arquivo público do Império nasceu na Casa Civil, foi, né, porque era o Ministério do Império, então, foi para o Ministério da Justiça, foi um verdadeiro atraso, ficou 100 e tantos anos no Ministério da Justiça. Quando a gente consegue levar, não é só a questão de ser Casa Civil, como se colocou, realmente é o lugar onde você pode atuar, tanto na política de gestão, como na política de acesso à documentação pública. Impossível um arquivo no Ministério da Justiça atuar em relação aos outros ministérios, todos nós sabemos, né? Quer dizer, então isso é um atraso em termos de política de gestão, em termos de política de acesso à documentação pública. Eu acho que é realmente uma questão da gente se indignar, entendeu? Concordo com o professor Alfredo ali, eu acho que a gente tem que ir a Brasília, quer dizer, tirar uma comissão, ir a Brasília levar esse manifesto, mas acho que é preciso sensibilizar um pouco a sociedade antes de chegar no ministro. Por isso eu acho que a gente tem que ver como mobilizar mídia, sabe? Quem consegue, por exemplo, que essa questão chegue na televisão, que essa questão chegue no Anselmo Góes, ou sei lá em quem, entendeu? Que é aí que isso realmente se mobiliza. Quer dizer, eu sinto muito que o governo que pretende dar continuidade, né, a uma política democrática, né, como foi o governo Lula e como o governo de Dilma pretende, comece com um desconhecimento tão grande do que significa transparência de Estado, acesso à documentação, etc. e tal. Então, isso realmente, em termos de democracia, é um atraso. Então, a minha proposta é essa, é a gente realmente conseguir chegar lá, mas antecipando essa ação com a mobilização da mídia. Tá bom, Célia Costa, muito obrigado. Alguém mais quer fazer algum tipo de observação? Não é, fale agora ou se cale para sempre, tá, gente? É nesse momento da discussão, tá? A gente, hoje saiu uma matéria no Globo, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, já é um começo. A gente teve ontem uma manifestação explícita do senador Cristóvão no Twitter, né? Não sei se tem outros exemplos aí, mas, enfim, algumas expressões a gente já está conseguindo. Enfim, a ideia agora é que a gente pense em algumas ações que sejam viáveis e que garanta também um desdobramento disso aqui, ou pelo menos que mantenham essa rede aqui mobilizada ativa, né, para que a gente possa levar adiante algumas possibilidades. Né? Então, quais são as propostas, quais são as sugestões? Tem 2 questões aí bem concretas, de ampliarmos a visibilidade dessa questão, como a Célia comentou, em relação à sociedade, e já veio à tona a proposta do professor Alfredo em relação a desdobramentos que a gente imagina nesse tempo político tenham que ser no curto prazo, né, para um encaminhamento de uma comissão ou algo do tipo em relação a Brasília e quem e em que condição. Né? Eu acho que a gente teria que definir isso, além de outras propostas que possam vir à tona. Né? Entre essas 2 tem a proposta da redação do documento, né? Porque eu não sei o documento, as cartas que já foram escritas, mas que contemple aqui a redação de um documento que contemple aqui os aspectos que foram levantados, sobretudo sobre o sentido e a dimensão política do Arquivo Nacional, não apenas na questão do Sistema Nacional de Arquivos, mas como instituição social propriamente dita, como equipamento social, e a impropriedade de tê-lo no Arquivo Nacional. Quer dizer, o viés político que foi aqui levantado, eu acho que é a questão principal para constar do documento. Eu, infelizmente, não posso participar da redação, porque eu estou viajando amanhã para fora. O professor Paulo Quinaus, nós somos 2 representantes da AMPU no CONARC, o professor Paulo Quinaus e eu. Eu estou viajando amanhã, mas o professor Paulo Quinaus chega, que é também diretor do Arquivo do Estado,
chega amanhã. Então, não haverá descontinuidade da representação da ANPUR nesse... Nós estamos mantendo uma relação por internet todo dia, já passei e-mail para ele hoje, dizendo que viria e que iria passar o resultado da reunião para ele amanhã. Então, não vai haver descontinuidade. Ainda em relação a essas sugestões, alguma outra proposta ou esclarecimento a esse respeito, né? A gente teria que definir, então, concretamente, salvo engano, me corrijam, enfim, vai uma comissão a Brasília resultante desse encontro aqui, né? Mas antes, claro, tem que haver um documento, né? E teríamos aí a redação de um documento a curto prazo. Eu acho que tem elementos para isso. A gente tem, inclusive, bons documentos circulando e que podem ser ampliados com essas sugestões de hoje. Então, a gente teria a curtíssimo prazo, imagino, a redação desse documento, manifestando todos esses pontos, que seria assinado pelas instituições aqui presentes e também pelas pessoas aqui participantes, e também, bom, teríamos que definir uma comissão pequena para fazer isso a curto prazo e definirmos quem poderia participar dessa comissão para levar esse documento. Eu acho que seria um momento, não sei qual a opinião do representante do Sinarquivo, de encaminhamento dessa petição, inclusive. Eu acho que seria significativo, né? A oportunidade de encaminhar essa listagem com adesão grande de toda a representação da sociedade. É o melhor momento, talvez. Eu acho que sim. Também, quando o ministro da Justiça vier ao Rio de Janeiro, também poder fazer o mesmo, assim, ter um contato com os chefes de gabinete do Ministério da Justiça e saber quando ele vem ao Arquivo Nacional e que ele possa colocar na agenda, atender numa comissão que também vai querer explicar a ele. Ele vai dar uma passadinha. Professor. Eu mesmo já levei um pito do pessoal da internet que não estava me escutando muito bem. Professor José Maria, eu só não vou aí porque vai dar microfonia em relação, mas eu acho que nossa amiga aqui estava sugerindo essa questão de levar o assunto a público. Eu acho que o mais importante ainda, ou seja, somado a essa questão de levar a público, é, na verdade, transmitir uma mensagem que o público compreenda. Eu creio que seria de extrema valia obter o apoio público, o apoio da sociedade, que a sociedade possa compreender quais são as implicações, mas isso não no nosso traquejo de arquivistas ou de cientistas, mas no traquejo da própria sociedade, no linguajar da sociedade, demonstrando quais são os empecilhos, quais são os problemas futuros, quais são as implicações futuras que vão acontecer dessa movimentação. Então, tanto quanto nós devemos nos comunicar com o governo, com o ministro, nós também deveríamos, por um outro lado, nos comunicar com a sociedade e deixar o mais claro possível, numa forma mais clara possível, todas essas perspectivas. Ok, muito obrigado, André. Só título de informação, irmão, como a moça falou a questão da imprensa, nós recebemos uma série de telefonemas da época, da Agência Brasil, enfim, outros companheiros também receberam. E já está circulando, pelo menos na internet, aí, hoje até foi a Paola que falou, já tem uma matériazinha da época na internet, então tem uma série de órgãos de imprensa, saiu hoje no Globo, a Folha publicou também a nota da associação, está numa série de blogs aí. E com relação à vinda do ministro, o que ele disse foi que semana que vem ele precisa vir ao Rio para falar com o governador, e que já vai fazer no Arquivo Nacional uma reunião com o Beltrame. Já nessa linha aí que ele falou de montar no Arquivo Nacional um gabinete avançado, um escritório. E nessa reunião ele quer falar com a direção e com a associação.